Ei, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar sobre um assunto muito pedido, que é a pré-adolescência. Já que aqui em casa a gente tem um pré-adolescente que está assim, né, mergulhado nessa fase e uma outra com um pezinho nela, né? Então eu vou falar sobre as mudanças que eu tenho notado e como que a gente tem lidado com isso. Olha, pra quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Lu, mãe de duas crianças. Da Lily, que tá com 8 anos, e do Nick, meu pré-adolescente, que tá com 12. Bom, e hoje eu vou responder algumas perguntas relacionadas a esse assunto, né? A pergunta da Sara, da mãe do Baby Gui, né? Que provavelmente ela já tá ali, né, gente? Imaginando o que é espera. E a pergunta da Beatriz. Bom, elas perguntam o seguinte: como que tá sendo a pré-adolescência do Nick? Se eu já vejo diferenças e se sinto que novos desafios estão pela frente. Bom, gente, eu acho que é bom a gente começar dizendo que a adolescência ela se encontra ali entre os 9 e 12 anos de idade, mais ou menos, né? E ela representa nada mais do que o início de uma longa metamorfose, né? É aquela linda fase do desenvolvimento humano, né, gente? Onde aquela pessoa querida não é uma criança pequena mais, nem um adolescente. Ela tá ali naquele limbo transicional e precisa muito da nossa ajuda e compreensão. Aliás, gente, se a gente parar pra pensar, é até legal que exista essa fase da pré-adolescência, porque é uma oportunidade que a gente tem de ir se adaptando aos poucos às mudanças, né, que vão ocorrendo antes da turbulência maior. Porque a turbulência vai chegar, né? Bom, ela talvez venha como um tsunami, né, gente? Que faz a gente capotar 1000 vezes ali até perder o rumo de casa, né? Mas sempre tem a esperança dela vir como uma pessoa que pega um jacarezinho na praia, né? Olha, eu não sei se isso é uma expressão só de mineiro, né? Mas pegar jacaré é quando você se deixa levar pela onda assim, né? Tchum! Suavemente, né, gente? Às vezes tem até um caldinho ou outro que você leva ali, mas em geral é uma experiência tranquila. De qualquer forma, gente, é importante que a gente esteja preparado para ambos cenários, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Então a gente se prepara observando os sinais que a criança tá dando, né? Quais são as mudanças que já começam a acontecer. A gente começa a pesquisar mais, a ler mais sobre o assunto, mas o mais importante é trabalhar para estabelecer uma forte conexão com a criança antes da gente começar a levar os capotes. A pré-adolescência é uma fase importante também para a gente começar a mentalizar 3 coisas. Uma, que tem hormônios trabalhando ali e que o comportamento deles não é um ataque pessoal a gente, né? É muito importante lembrar disso. Eu acho que, de certa forma, nós mulheres temos mais facilidade de entender isso porque a gente mesmo passa por muitas variações hormonais durante a vida, né, gente? Nos períodos menstruais, na gravidez ou na menopausa. Então a gente sabe como que essas flutuações causam um desequilíbrio químico ali no corpo, né? E alteram o humor, o comportamento, a forma de pensar e até a forma de sentir. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa que está na pré-adolescência ou na adolescência, é importante a gente pensar que se tá difícil pra gente, tá mais difícil ainda pra eles. Então, gente, nessas horas, vamos respirar fundo, né? E pensar que de um lado vai entrar uma lagartinha, né? Que vai passar ali anos e anos no casulo, né? Passando por aquelas transformações, mas que a gente tem esperança que do outro lado saia uma borboleta, né? Então, assim, olha, vamos focar nessa borboleta. E para esperar ela sair do outro lado, a gente tem que ter muita paciência e compreensão. Outra coisa importante da gente pensar nesse momento é que o cérebro deles ainda não está completamente desenvolvido, né? Especialmente a parte que lida com comportamento e tomadas de decisão. E outra coisa é nunca esquecer que essa pessoa que está em transformação é uma pessoa que a gente ama, né? Mesmo que muitas vezes a gente não a reconheça mais. Mas vamos lembrar que a essência dela tá ali, né? E que isso um dia vai passar, tá? Olha, foca na borboleta. Bom, agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma lista de transformações que eu tenho observado aqui em casa, né? E que são muito comuns nessa fase, tá? Olha, eu tenho observado muitas delas, inclusive com a lilinha, tá? Aquela florzinha, sabe? Que eu tenho muito medo de que algum dia vire uma planta carnívora. Olha, gente, né? Mas
Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. A gente fala disso depois, né? Vamos à minha lista aqui, tá? De transformações. Bom, gente, uma transformação muito clara é que nessa fase eles começam a ter mais necessidade de privacidade, né? De passar mais tempo sozinhos, de repente não contar tudo mais pra gente, né? De conversar mais com os amigos. E isso são coisas assim que eu vejo muito claras no Nick. Existe também uma tendência para ficarem mais reservados, monossilábicos, talvez mais seguros em algumas coisas, mas mais inseguros em outras, porque eles começam a ter mais consciência dos defeitos deles, das limitações que eles têm. O Nick mesmo está passando por uma fase, e que é muito recente, dele não acreditar nos elogios que eu faço pra ele. Vira e mexe, ele vem e me fala assim: ah, mas você tá falando isso porque você é minha mãe. E olha, gente, não é. Então isso é algo que eu já tô começando a trabalhar com ele. Bom, nessa fase é muito comum que a gente se depare também com uma nova personalidade todos os dias, né? Ou a cada hora. De repente você olha e é como se tivesse uma outra pessoa na sua casa, né, gente? Aí você fica assim se perguntando: quem é essa pessoa e como que ela entrou aqui? É nessa fase também que eles podem começar a discriminar tudo que a gente faz, né, gente? E passam a achar os pais as pessoas mais caretas e sem noção da face da terra. Olha, o Nick não tá completamente nessa fase ainda, sabe? Eu vejo que ele ainda preza pelas nossas opiniões e tal, mas eu tenho certeza que vai chegar. É também quando eles começam a ter mais e mais noção de quem eles são e começam a captar muito bem as mensagens subliminares. Um outro dia, por exemplo, eu tava conversando com o Nick, né? E joguei assim pra ele, a informação assim, né? De como que eu gostava de estudar quando eu tava na idade dele. Ele vira pra mim e fala assim: mami, eu sei o que você tá tentando fazer, tá? Mas ó, eu não sou você, eu sou outra pessoa. Tá aí um exemplo de capotada que eu levei. Bom, eu vejo também que nessa fase ele tem gostado de decidir as coisas sozinho, sabe? E de fazer mais e mais coisas sem a minha ajuda. Tem acontecido também dele não aceitar usar nada do que eu sugiro pra ele usar, né? Nada. Outro dia teve foto na escola. E aí eu cometi a besteira de falar com ele: Nick, olha essa blusa aqui, maravilhosa, você vai ficar lindo. Passou longe, gente. O que ele faz nessas ocasiões é, ele prefere usar uma blusa com a gola toda mastigada do que usar a roupa que eu falei pra ele usar. E uma das maiores provocações que ele faz comigo é pegar uma calça com o joelho rasgado. Mas não uma calça jeans, né? Porque dá aquela coisa assim até descolada. Não, gente, é moletom, tá? Ele veste e fica esperando pra ver a minha reação, sabe? E começa a rir. Quando eu olho pra ele com um olho desse tamanho e falo assim: Nicolas do céu, o que você tá fazendo com essa calça? E aí é que ele não troca mesmo, sabe? Bom, e em decorrência dessa individualidade crescente, né, gente? Uma das coisas que tem acontecido é que esse é o segundo ano que a gente não se veste num tema único da família pro Halloween, né? Porque ele simplesmente não aceita mais. Ele quer vestir do que ele quer vestir, né? E tá tudo bem. Vamos respeitar, né, gente? É uma pena, né? Porque assim, eu tenho 1000 ideias para temas familiares, mas vamos respeitar. Bom, e outra característica dessa fase, né, gente, que é uma característica assim muito simpática, é que começamos a fase do contra, né? Não tem uma coisa que eu fale que ele não tenha uma opinião contrária. E tem também aquela coisa de levar tudo que eu falo ao pé da letra. Ai, gente, é ótimo. Mas enfim, gente, conscientes de todas essas transformações e muitas outras que eu nem citei, né? O que a gente pode fazer? Bom, eu tenho tentado lembrar sempre que o Nick está vivendo por uma fase de autodescoberta, de autoafirmação, que ele está aprendendo a como ser um indivíduo pensante no mundo e a tomar decisões sozinho. O que ele está vivendo é um processo de independência e conquista da autonomia. Ou seja, em outras palavras, ele está aprendendo a voar. Voa, voa! Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar. Aceitar as transformações e dar as boas-vindas a elas, acolhê-las. Quanto mais rápido for esse processo de aceitação da nossa parte,
mais a nossa nova criança vai se sentir aceita também, porque as transformações são parte de quem ela é ou de quem ela se tornará. E não adianta ficar lamentando e ficar tentando manter a criança do jeito que ela era, sabe? Porque ela já mudou. Então ficar cobrando, criticando e falando coisas do tipo: ai, mas antes você era tão carinhoso, por que você não é mais assim? Olha, eu acho que esse tipo de coisa não ajuda. Que eles estão mudando é um fato, e aceitar isso vai ajudar a gente a construir uma base para uma relação de sucesso com essa versão atualizada dos nossos filhos. Lutar contra é muito pior. Próxima coisa, investir na conexão. Olha, eu sei que essa é uma fase muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem que tentar dar espaço para eles, a gente também tem que tentar encontrar formas de se aproximar. E não é fácil achar esse equilíbrio, né, gente? Mas é essencial. Aqui em casa, algumas coisas que têm ajudado tem sido a gente mostrar mais e mais interesse pelas coisas que ele gosta. Então, por exemplo, falar de rock, falar de alguns videogames, falar de filmes. E falando em filme, a gente tem assistido vários filmes juntos, principalmente filmes lá dos anos 80, dos anos 90, que fizeram parte da nossa adolescência. Tem sido muito legal esse momento, sabe? Porque a gente divide um pouco da gente e incorpora um pouco da gente nele, sabe? Esses têm sido momentos, assim, de conexão real mesmo, sabe? A gente tem assistido, assim, Indiana Jones, Caça-Fantasmas, Esqueceram de Mim. Esses filmes todos que fizeram parte da nossa vida e que agora são parte da vida do Nick e da Lily também. Bom, a gente também tem feito um esforço contínuo para pensar em atividades que a gente possa envolvê-lo, né? Tipo a ideia de começar a andar de patins, ou de fazer o geocaching, de jogar RPG em família. Bom, o Rafa também é uma pessoa que tá sempre participando das coisas do Nick, né? Ele joga muito rock aqui fora. E outra coisa que o Nick até hoje gosta de fazer é corrida de carrinhos, né? E o Rafa tá sempre ali brincando com ele de noite também. E uma coisa muito importante, gente, que a gente tem valorizado mais e mais aqui em casa é comer juntos, né? Na hora da janta. Sem celular, sem TV ligada. E de preferência ter um joguinho ali que estimule as conversas, sabe? Recentemente eu comprei um joguinho de cartas que vem com perguntas. Então, toda noite a gente tira 1, 2, 3 perguntas ali. Às vezes a Lili empolga e quer, sei lá, 10 perguntas numa noite. E quando você menos espera, tá todo mundo ali conversando, debatendo alguma questão, dando a sua opinião, contando como que foi o dia, né? Enfim, gente, é algo que a gente tem feito e tem funcionado muito. Bom, outra coisa que eu tenho feito muito é parado tudo para escutar quando ele fala. E isso é algo que eu tenho priorizado mais e mais. Quando o Nick me fala uma coisa, quando ele vem querendo conversar, me contar algo, eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu largo o celular, se eu tiver com o celular na mão, coloco ele virado, com a tela para baixo e dou a minha atenção total e exclusiva. Mesmo quando o assunto não é tanto assim do meu interesse. Às vezes ele começa a falar de rock e vai, uma coisa puxa a outra, e ele quer contar detalhes de algum jogo. Não importa, eu vou prestar atenção, porque é só assim que a gente mantém o canal de comunicação aberto. Outra coisa, conversar sobre as mudanças nele. Gente, isso é uma coisa essencial, sabe? Sempre que eu tenho uma brecha, eu converso com ele sobre isso. Eu falo o que ele pode esperar na adolescência, como que foi comigo, quais as mudanças que ele pode ver daqui pra frente acontecendo no corpo dele, ou as mudanças emocionais. Eu falo pra ele que agora mais e mais ele pode começar a esperar de sentir emoções abruptas, assim, vindo de repente, que muitas vezes ele não sabe nem como controlar, que ele talvez se sinta confuso, irritado, inseguro, triste, e que toda vez que ele estiver passando por isso, que é para ele lembrar que tem hormônios atuando ali no corpo dele. Então, que é para ele mesmo aprender a respirar fundo nesses momentos, a saber que aquilo ali vai passar. Com o tempo, ele começa a se conhecer melhor, né? E a se autorregular. Bom, gente, depois eu vou fazer um outro vídeo contando das outras conversas que eu tenho com ele, né? Sobre mudanças do corpo, drogas, sexualidade, tudo isso, tá? Bom, outra estratégia muito interessante para lidar com qualquer criança, na verdade, mas especialmente com pré-adolescentes e adolescentes, é você pensar:
O que o amor faria nesse caso? Essa é uma dica de ouro de uma seguidora. Eu, na verdade, sempre fiz isso, mas nunca consegui colocar isso em palavras. Mas é um pensamento, gente, que nos ajuda a desenvolver empatia pelo outro, né? Você pensar o que o amor faria nesse caso. Será que eu quero ofendê-lo? Será que eu quero magoá-lo? Será que eu quero deixar alguma memória ruim para ele dessa época? Pensar assim nos ajuda a desenvolver aquela paciência que a gente precisa nos momentos mais acalorados. A próxima estratégia para lidar com esses pré-adolescentes e adolescentes é respeitar os períodos de encasulamento. A gente vê, né, gente, que a partir da pré-adolescência muita coisa vai mudar. Os interesses vão mudar, o jeito que a criança brinca, a forma dela ver o mundo, dela se relacionar com as pessoas e até mesmo com ela mesma. Então, gente, eu acho que é muito normal pensar que durante esse tempo de transformação que elas precisem de mais tempo sozinhas, encasuladas. E tá aí um processo que eu super entendo, sabe? Porque eu mesma, quando eu tô passando pelas minhas próprias transformações internas, gente, eu sou a rainha do casulo. Nesses períodos eu tenho tendência de ficar mais quieta, mais introspectiva, mais caladinha, sabe? Então, assim, eu super entendo. Outra coisa, distinguir entre pessoa e a conduta dela. Uma coisa que eu aprendi escutando um psicólogo canadense foi que toda vez que a gente quiser criticar algo, seja numa criança ou num adolescente, nunca vamos criticar a pessoa, e sim o comportamento, a conduta dela. O fato daquela pessoa estar agindo daquela forma não anula quem ela é de verdade e o que a gente sente por ela. Porque muitas vezes, né, gente, a gente se deixa levar pelo calor das emoções ali na hora e acaba falando muita coisa que a gente se arrepende depois. E para uma cabecinha de um adolescente, isso aqui vira isso, né? As coisas tomam proporções gigantescas para eles e ficam muito tempo ali na cabecinha deles. Por isso é tão importante a gente saber separar a pessoa da conduta dela. Outra coisa, estabelecer limites. Olha, gente, outro dia eu tava pensando que as emoções que eu tenho observado aqui em casa, elas têm um efeito Lulu Santos, né? Porque elas vêm em ondas. Mas assim, elas vêm de forma abrupta, quando você menos espera, e elas vêm e passam do nada também, né? Então, assim, eu entendo delas acontecerem, mas é importante a gente estabelecer limites para como elas são expressadas. Então, aqui em casa, eu não aceito grosseria, gritaria, nem bateção de porta. E se alguma dessas coisas acontecem, na mesma hora eu falo, com calma, mas com firmeza. Tudo bem você sentir o que você está sentindo, mas não fala desse jeito comigo, ou não faça isso que você acabou de fazer. Isso não é aceitável. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Então, gente, de novo, é criticar a conduta e não a pessoa. Outra coisa é perceber que as aparências enganam, né? Que naqueles momentos que parece que eles menos querem a gente por perto, é normalmente quando eles mais precisam da gente. Então, o que eu tenho feito é dar espaço, deixar a criança viver aquela emoção, processar o que ela está sentindo. Depois eu dou uma batidinha na porta e fala assim, olha, eu só queria falar que eu tô aqui por você quando você precisar conversar. E daí eu saio de novo e se precisar eu volto dali um tempo, né? E falo assim, tá preparada agora? Você quer conversar? Bom, e outra coisa importante de fazer nesses casos que a gente vai conversar é a gente aprender a pedir desculpa também, sabe? Porque, né, nem sempre a gente também consegue se controlar. E é importante a gente reconhecer isso. Bom, e por último, ressignificar, que significa dar um novo significado às atitudes deles. Então, ao invés da gente olhar para uma atitude como teimosia, vamos pensar que é determinação, resiliência, né, gente? Ao invés de ficar criticando e falando que é do contra, vamos pensar que pelo menos ele tem opinião própria. E ao invés da gente ficar dramatizando e falando assim, estou sendo rejeitada pelo meu próprio filho, né? Vão pensar que eles estão ganhando autonomia e independência. E isso é uma coisa boa. Então é isso, tá, gente? Certamente tem muita coisa pra falar. Nossa, tem tanta coisa. Então, assim, com certeza terão mais vídeos sobre esse assunto. Eu tenho sorte do Nick ainda ter um lado criança bem forte, sabe? Ele ainda gosta muito de brincar, ele brinca muito com a Lily. Gosta de ficar no nosso colo, assim, de ficar abraçadinho com a gente. Às vezes, nem sempre, mas muitas vezes ainda. Gosta de cosquinha, desse tipo de coisa. Então eu vou aproveitando enquanto eu posso. Mas eu sei que a adolescência dele tá logo ali na esquina, né?
e eu tô me preparando com o maior carinho do mundo para ela. Bom, então é isso, gente. Me conta aí nos comentários se você também tem um pré-adolescente aí na sua casa ou um adolescente, como é que tá sendo. E se você gostou desse vídeo, se tirou proveito de alguma coisa, né? Eu fico muito feliz de saber, tá? Então assim, não esqueça de, quem sabe, deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito e quem sabe até se tornar um membro. Então é isso, gente. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!